Então, gente, vamos à questão que está incorreta aqui nessa oitava, né? Onde é que diz aqui, a OMS ela considera a insulina os medicamentos mais potencialmente perigosos devido aos riscos na sua utilização, né? Seja feita de maneira errônea, pode resultar danos significativos e até a morte. Nesse sentido, assinala a alternativa incorreta acerca da insulinoterapia. A insulina deve ser mantida sob refrigeração entre 2 a 8 graus ou em temperatura ambiente até 30 graus. Ok, está correto. Os frascos devem ser descartados de 4 a 6 semanas após a sua abertura, mesmo que ainda tenham insulina em seu anterior. Já achamos a errada, né? É somente por um mês. Então aqui já passa de um mês. Um paciente foi em uma unidade de saúde com sinais e sintomas de dengue. Nesse caso, o medicamento contraindicado a esse paciente por aumentar a chance de sangramento é. Então a gente está vendo muito isso, né? Muitas postagens sobre isso. A gente está vendo muito isso, muita gente postando, né? Então nós já sabemos aqui que são anti-inflamatórios. E temos o que como anti-inflamatório aqui? O ibuprofeno. Então, ibuprofeno é um medicamento que não se pode tomar em caso de suspeita de dengue. A morfina ela é um analgésico narcótico potente destinado especialmente para o controle da dor aguda, que não responde aos analgésicos tradicionais. A morfina exerce primariamente os respectivos efeitos sobre o sistema. Vamos lembrar lá, né, gente, sobre os analgésicos, que a gente falou dos analgésicos, falou dos ansiolíticos, não foi? E todos eles fazem efeito aonde? No sistema nervoso central. Por quê? Porque a morfina ela vai atuar no sistema nervoso central e ela vai fazer com que o, o cérebro ele comece a enviar elétrons, né? Fazendo com que esse sistema nervoso ele impulse esses elétrons a todo o nosso corpo e vai inibir o efeito da dor. Ele vai enganar o sistema nervoso dizendo que você não está sentindo dor, você está bem, você está melhor. Então ele faz esse efeito, né? A morfina vai ser sempre no sistema nervoso central. Quando dois medicamentos são administrados ao mesmo tempo a um paciente, eles podem agir de uma forma independente ou interagir entre si, com aumento ou diminuição de efeito terapêutico ou tóxico de um ou do outro. Esse evento é denominado o quê? Reações adversas? Não, porque reações adversas são reações que eu espero que não aconteça, mas eu sei que podem acontecer, né? Biotransformação também não, eu falei de biotransformação lá no nosso resumo, na última aula falei sobre isso. Então a gente fala que reações farmacocinéticas são as reações que vai ter durante o caminho, o percurso daquele medicamento, né? Que a gente não está falando disso, está falando que um medicamento pode interagir com o outro, né? Reações farmacodinâmicas, né? Dá para confundir um pouco, né? Porque a farmacodinâmica é o efeito que o medicamento vai fazer em tal região, né? É onde o objetivo daquele medicamento vai chegar. Mas a resposta correta é interação medicamentosa, né? Então a gente fala muito nisso aqui sobre aprasamento, para a gente saber quais os medicamentos que a gente pode aplicar ou injetar juntos, quais os medicamentos que a gente não pode usar juntos para não que aconteça uma interação medicamentosa, né? Então são interações medicamentosas. Um paciente chega no posto de saúde com a receita médica com a prescrição de captopril. Já sabemos que tipo de medicamento é esse, né? A enfermeira realiza a consulta de enfermagem para realizar as orientações necessárias para que o paciente possa tomar o fármaco de forma correta. De qual classe de farmacologia o captopril faz parte, né? Então, vasoconstritor, a gente tem vasodilatadores e vasoconstritor, né? Captopril a gente toma para quê? Para hipertensão, né? Cardiotônico também não. Antihistamínico, a gente está falando de
alergias. Quando você vê esse nome aqui grandinho, inibidor da enzima de conversão da angiotensina, falou em angiotensina, a gente está falando dos rins, né? Sistema renal aqui, então também não vai. Então ele é um beta bloqueador. Excreção no contexto de farmacocinética. Lembramos que a excreção aqui é a última etapa da farmacocinética, né? Então vamos ver as alternativas aqui. Eliminação de compostos do organismo para o meio externo, distribuição das drogas nos tecidos de menor irrigação, transformação da droga em um composto mais hidrossolúvel, fase de oxidação, redução, hidrólise e biotransformação. Lembramos que a excreção é o que? É a fase em que aquele medicamento chegou nos rins e os rins vai fazer o mesmo processo da urina e vai o que? Excretar, jogar para fora. Então a resposta certa é eliminação dos compostos do organismo para o meio externo, jogando para fora. O que é dose mínima de um medicamento no contexto de enfermagem? A gente tem dose mínima, dose máxima, né? Então vamos lá aprender o que é essa dose mínima de um medicamento. Menor quantidade capaz de produzir efeito terapêutico, maior quantidade capaz de reproduzir o efeito terapêutico, quantidade que ultrapassa a dose máxima causando intoxicações, quantidade que causa morte. Então essa aqui está de graça, né? Porque se a gente fala de dose mínima, ela não vai causar morte, então tiro a D. Quantidade que ultrapassa a dose máxima também não vai. Maior quantidade capaz de reproduzir efeito terapêutico também não vai. A gente sabe, mesmo que não tivessem essas respostas aqui bestinhas, né, que a gente pode tirar rapidinho, a gente sabe o que a dose mínima é a menor quantidade capaz de produzir o efeito terapêutico, né? Então vamos continuar. Deixa eu marcar aqui. Vamos para 16, gente, né? Qual a principal característica de absorção farmacológica? Eu foquei muito nisso, né? Vocês lembram o quanto eu falei da absorção? Gente, a absorção engana. Às vezes a gente acha que é absorvendo o medicamento, mas não é, né? Mais uma vez vocês estão lembrados, né? A absorção é o que? Transformação da droga em um composto mais hidrossolúvel, metabolização pelo fígado antes da circulação sistêmica, entrada direta na circulação sanguínea sem absorção, escolha da via de administração até a entrada na corrente sanguínea. Lembram que eu falei o que? A absorção é a via de administração, né? Seja ela via oral, seja ela injetável, seja ela tópica, então a absorção é a via de administração. Por quê? Porque é o caminho, é a primeira etapa da farmacocinética. Então a primeira etapa é o que? É de por onde aquela droga, por onde aquele composto químico ele vai entrar. Vamos só 17 aqui, né? O que caracteriza um fármaco antagonista? Eu foquei muito nisso aqui na aula, foquei muito na revisão, né? Então a gente já pode responder direto, né? Que a função do antagonista é o que? Impedir ações de um agonista. A única função dela é simplesmente essa. O que é farmacodinâmica no contexto da farmacologia, né? É o estudo do caminho que o medicamento faz no organismo? Não, isso aqui é o que? Farmacocinética, né? O estudo do mecanismo relacionado às drogas? A ação do fármaco no organismo? Estudo das doses de administração dos medicamentos? Também não, né? Então a gente sabe que a farmacodinâmica é o efeito, né? A ação que os fármacos vão fazer no nosso organismo. Enquanto a farmacocinética é o caminho em que o medicamento ele faz no nosso organismo. As drogas anticonvulsionantes, também chamadas de anticonvulsivas, são as classes de fármacos utilizadas para a prevenção e tratamento das crises convulsivas. São drogas anticonvulsionantes, exceto. Vamos começar aqui por baixo, né? Eu acho que para quem é técnico fica mais familiarizado ainda, e quem tem
pessoas na família que podem fazer uso de certos medicamentos aqui, também fica muito mais fácil para responder essa, né? Fernambabital, sabemos que é um medicamento anticonvulsionante. Carbamazepina também é um medicamento convulsionante. Temos o ácido valproico, né, que é o valproato, né, também é um medicamento anticonvulsionante. Fenitoína também é um medicamento convulsionante. E só sobrou quem? Halaperidol é um medicamento para tratar esquizofrenia. De acordo com a médica psiquiatra Ana Luísa Lamounier Costa, o transtorno da esquizofrenia é caracterizado por distorções no pensamento, na percepção, nas emoções, na linguagem, na consciência do eu e no comportamento. Ainda de acordo com a psiquiatra, existem medicamentos que ajudam a aliviar os sintomas, os chamados antipsicóticos. Existem dois tipos de antipsicóticos, né? Os chamados típicos, que são os convencionais, e os atípicos. De acordo com essas informações, assinalem a alternativa que apresenta um exemplo de antipsicótico típico. São os primeiros, né? Também falei muito na nossa aula, na revisão, falei muito sobre isso, né? E vamos às alternativas. Temos a alternativa A com olazepina, a B clozapina, a C clorpromazina, a D quetiapina e a E lumateperona. Essa é uma questão um pouco difícil, é bem chatinha mesmo ela, né? Então a resposta certa é a clorpromazina. Cadê? Tá em vermelhozinho. Vamos pra 21, tá acabando, gente. Eu acho que falta só uma folha só. Quais são os principais efeitos colaterais associados a um uso crônico de corticoides sistêmicos? Lembramos que nós temos os AINES, né? Os não esteroides e temos os esteroidais, que são os corticosteroides, né? Ou corticoides. Então, lembra que a gente falou lá do o que ele afeta o nosso mecanismo hemodinâmico e ventilatório, né? Então a gente já pode ir logo em hipertensão. Então a gente já acha aqui logo hipertensão arterial e hiponatremia, né? Hiponatremia tem a ver com a passagem do sangue, né? Tem a ver com a pressão arterial. Então isso aqui está muito fácil, é só você lembrar que o uso de corticoides ele vai elevar a pressão e vai diminuir o nosso sistema ventilatório. Paciente de 22 anos recebido em serviço de emergência com quadro de urticária, prurido, rubor, inchaço de lábios, leve dispneia e hipotensão após ingestão de camarão com hipótese diagnóstica de reação anafilática. Qual a medicação de escolha para tratamento da anafilaxia para prevenção dos efeitos adversos? Muita gente já ia aqui direto no salbutamol, né? Que é para ajudar os pacientes com asmas, para ajudar ali numa crise respiratória. Mas a gente está falando de medicamento para tratar essa anafilaxia, né? Então a gente usa muito o adrenalina. Então a resposta certa é adrenalina. E a gente tem aqui para a gente completar, né? A refere-se ao estudo do movimento que o medicamento administrado faz dentro do organismo durante a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então nós sabemos que aqui é o que? A farmacocinética, né? Que é o caminho. Farmacocinética, né? Farmacocinética, cadê? Então temos o que de farmacocinética? Temos duas, né? Então, A refere-se ao estudo dos mecanismos relacionados à ação do medicamento e suas alterações bioquímicas ou fisiológicas no nosso organismo. Então é o que? Farmacodinâmica. A resposta correta, a letra A. Isso aqui está muito fácil.